Saudações, caros estudantes. Eu sou o professor Lázaro, professor de matemática da 10ª classe. Hoje vamos ter uma aula, não é, via vídeo, devido ao encerramento das nossas aulas por conta da Covid-19. Portanto, uma vez que temos que evitar o contágio pela doença, assim como a sua prolongação. Portanto, a nossa aula de hoje vamos falar sobre funções quadráticas. Nessas funções quadráticas, como podemos ver, vamos fazer o estudo da função y igual a x menos p ao quadrado. Portanto, nessa função temos que ter conhecer que alguns elementos importantes. Neste caso, estou a falar do valor, não é? Como nós podemos ver nesta nossa função aqui, o valor de a e o valor de p. Quando tivermos o valor de p maior que zero, então significa que o nosso gráfico vai afastar-se para o lado esquerdo. E quando tivermos o nosso P menor que zero, o nosso gráfico vai afastar-se para a direita. Portanto, é necessário saber que o A deve ser sempre diferente de zero. E se o A for positivo, então a nossa parábola vai ficar virado para cima, e se for negativo vai ficar virado para baixo. Como que nós vamos perceber isso? Vamos recorrer a este programa que se chama GeoGebra para eu poder vos ilustrar o que eu estou a dizer. Portanto, vamos ver antes de nós mostrarmos aqui como que essa situação do valor de A, em que o gráfico vai se situar-se por baixo do eixo das abscissas ou por cima do eixo das abscissas. O que nós devemos fazer? Primeiro temos que conhecer alguns exemplos, não é? Temos que conhecer alguns exemplos. Aqui estão alguns exemplos, como vocês podem ver. Esses exemplos aqui são exemplos da nossa função em estudo. Temos aqui hx, ou a função hx igual a x menos 3 tudo elevado a 2. Então, aqui nesse espaço que eu estou a indicar, tem valor de a, como vem aqui nessa fórmula aqui. Só que, como é 1, então não podemos escrever. Como podemos ver nesse segundo exemplo, temos o menos 2. O menos 2 corresponde ao valor de a. Uma vez que o 2 que está aqui, x mais 2, o 2 representa o valor de p. Portanto, se como nós estamos a ver aqui, o valor de A é negativo, e isso nos indica que o nosso gráfico ou a nossa parábola estará virada para baixo. E se for positivo, ela estará virada para cima. E neste caso aqui, já nos mostra que nesta função o gráfico da parábola estará por cima do eixo das abscissas, no plano no sistema cartesiano ortogonal, aliás. Portanto, vou mostrar isto que eu estava a dizer, que se aqui o valor de P que nós estamos a ver é mais 2, o gráfico significa que vai ficar do lado esquerdo. Uma vez que aqui onde nós estamos a ver, no terceiro exemplo, o gráfico é x menos 2, né? Aliás, a função é 2 dentro de parênteses x menos 2, tudo elevado ao quadrado. Então, o menos 2 nos indica que o nosso gráfico estará situado no lado direito. Eu vou pegar esse exemplo, o terceiro exemplo, para a gente colocar neste programa e podermos ver como que isto funciona. O que o professor Lázaro está a dizer. Então, nós chamamos daquela função gx. Chamamos daquela função gx igual, nós dissemos que igual a 2, não é? Igual a 2, vamos abrir parênteses, não é? Já está, x menos 2
tudo isso elevado a 2. Vou inserir aqui o 2. Claro que vocês podem não ter esse programa, mas é só apenas para vos ilustrar. Para aqueles que têm computador, é só vocês procurar por esse programa e poderem instalar, ok? Vamos clicar um Enter aqui para vermos o que vai acontecer. Então, saiu aqui o nosso gráfico. Como podem ver aqui, está aqui o gráfico. O professor dizia, se o valor de A for positivo, então o gráfico vai ficar em cima, o eixo das abscissas, como vocês já conhecem, que é o eixo dos valores de x, enquanto que o eixo das ordenadas é o valor é o eixo de valores de y. Portanto, se por acaso esse valor o valor de A for negativo, essa nossa parábola vai se virar para baixo. Vamos ver essa situação, como que fica. Está aqui, ele foi para baixo, mas do lado direito, ou afastando-se para a direita. Por quê? Porque o nosso P, o valor do P é menos 2. Nós dissemos que quando o valor for negativo, ele vai sempre, o gráfico situará-se do lado direito. E se for positivo, se fosse positivo aqui, se fosse mais 2, teríamos o gráfico nessa posição. O outro elemento que eu devo vos esclarecer aqui é que o valor de P sempre será uma das raízes da equação, ou seja, será sempre o zero da função. E como vocês podem ver aqui, que o nosso 2 é o zero da função. Portanto, vou mudar aqui também para nós podermos ver. Vou tirar aqui o menos, não é? Vou tirar o menos para ficarmos com uma situação positiva. Vou remover o menos, removi o menos. Então, aqui também vou remover o menos. Eu quero colocar mais, ok? Aqui vou remover o menos. Aqui quero colocar o mais para mostrar onde que o gráfico vai aparecer. Veja que o gráfico foi para o lado esquerdo. Por quê? Porque o 2 é um valor positivo. O valor de P é positivo. Logo, ficamos com o zero da função, ficamos com menos 2. Portanto, como podemos ver, vamos ver outras situações. Essas são notas importantes a partir daqui, para perceber como que essa função funciona. Vamos para a construção do gráfico, não é? Vamos para a construção do gráfico. Construção do gráfico: y igual a abrir parênteses, x menos p, fechar ao quadrado. Nesta coisa. Representação gráfica das seguintes funções. Como que fica? Temos três funções. A primeira função é a função x ao quadrado, que nós já sabemos que o gráfico é sempre uma parábola. Enquanto que na linha B temos a função x mais 2, entre parênteses, ao quadrado. Já sabemos que é uma função do tipo y x menos p, entre parênteses, ao quadrado. Ora, vejamos, neste também, só que temos duas situações diferentes, na linha B e a linha C. Na linha B, se nós olharmos para o valor de P mais 2, já sabemos que o nosso gráfico vai se situar do lado esquerdo. Enquanto que para o menos 3, já sabemos que o nosso gráfico vai situar-se do lado direito em relação ao plano ou ao eixo das ordenadas. O que está a acontecer? Primeiro nós teremos que construir o gráfico desta função da linha A, que é de x ao quadrado, para entendermos melhor, para podermos interpretar da melhor forma o gráfico de y igual a x menos p ao quadrado, que é o nosso objetivo de estudo. Vamos avançar, ok? A partir do gráfico desse x, de f de x, x ao quadrado, nós poderemos construir os outros gráficos que nós pretendemos. Para tal, precisamos definir uns valores de x, não é? Precisamos definir uns valores aleatórios de x, que é para nós podermos obter os valores de y, ok? Vamos para frente. Portanto, para nós construirmos podemos ter os pontos para a construção dos gráficos,
teremos que criar uma tabela, é que nem esta que vocês conseguem ver, que tenha os valores de 0, eu coloquei aqui de 0 mais ou menos a menos 7 e de 0 a 7. Portanto, essa tabela aqui vai nos dar os valores do y, ou seja, os valores das ordenadas, né? No sistema cartesiano ortogonal. Portanto, tenho aqui, por exemplo, temos aqui 0, não é? Aliás, vamos começar por aqui em cima. Valor de x, depois temos a nossa função f de x igual a x ao quadrado, não é? E aqui vamos ter os valores de y. Portanto, nessa aula eu adotei um sistema. Vou usar os valores que partem, os valores de y que partem de 0 até mais ou menos 16. Os outros que estiverem para além de 16, não irei usá-los por uma questão de uniformização, não é? É assim que é. E depois temos aqui x, e depois temos essa função, que é a nossa primeira função do nosso caso em estudo, e depois vamos ter os seus valores de y, e aqui também temos x, que vai corresponder à nossa terceira função, que está aqui. Então, aqui o processo é simples. Tens o valor de x, por exemplo, é só substituir, não é? Se o menos 7 é valor de x, eu pego substituo no lugar de x, como nós já aprendemos anteriormente nas funções, na introdução às funções quadráticas. Então é só substituir, e depois de ter os pontos, nós vamos arrancar para a representação desses pontos no sistema cartesiano ortogonal. E de seguida iremos esboçar o gráfico de cada função partindo da união de cada um dos pontos, ok? Vamos ver o gráfico. Então, temos aqui os gráficos das três funções. Quais as três funções? As três funções já ilustradas no nosso exemplo, que são estas aqui, que estão na linha A, B, C, não é? São as três funções em que nós construímos os seus gráficos, não é? Que nós construímos os seus gráficos. São as três funções que nós construímos os seus gráficos. Como que nós construímos gráficos? Construímos gráficos a partir da marcação dos pontos, não é? A partir da marcação dos pontos, não é? Como podem ver, temos o primeiro gráfico, que é este, que é uma parábola, não é? Este primeiro gráfico, vocês querem ver com a linha azul, ele corresponde à função f de x, que é x ao quadrado. Sempre nós sabemos que um gráfico de uma função quadrática ou de x ao quadrado é sempre uma parábola que é virada para cima, e de seguida temos a nossa função h, que é este que situa-se à esquerda, à direita, à direita do eixo das ordenadas. E temos a outra função g, que corresponde à função g de x. Professor, eu esqueci, estamos a nos referir de que função h? Nós dissemos que a função h de x é igual a, abrir parêntese, x menos 3 fechar ao quadrado, enquanto que a função g, que é a função g de x, igual a, abrir parênteses, x mais 2 fechar ao quadrado. E por isso que ela virou-se para o lado esquerdo, enquanto que a outra virou-se para o lado direito. E tudo bom? Acho que estamos juntos. Vamos passar para o estudo completo do gráfico da função g de x igual a x mais 2, entre parênteses, ao quadrado. O que nós fizemos? Deste gráfico, desses três gráficos, nós selecionamos apenas a função g para podermos fazer o seu estudo completo. Poderíamos ter optado por escolher essa função também, que é o nosso exemplo de estudo nesta nossa aula. Poderíamos ter escolhido a função h de x, mas nós optamos por escolher aleatoriamente a função g de x, não é? Portanto, é necessário fazer o estudo completo do gráfico. Como que isso é feito?
temos que definir o domínio. Como podem ver, nesse ponto 1 temos o domínio, ponto 2 temos o contradomínio, ponto 3 temos os zeros da função, ponto 4 temos sinal da função, ponto 5 temos monotomia, ponto 6 temos extremos, 7 temos eixo de simetria, 8 temos vértice da parábola e 9 temos a concavidade. Portanto, depois vou explicar. Quando falamos de domínio, estamos a dizer que o domínio ER, estamos a falar do eixo das abscissas. Quer dizer que o domínio ER é conjunto de números reais, não é? Sabemos, todos nós já aprendemos na aula passada. O contradomínio corresponde ao eixo das ordenadas, ou seja, os valores que partem, os valores do eixo das ordenadas. Neste caso, estamos a dizer que parte do intervalo fechado de 0 até ao mais infinito, intervalo fechado no mais, aliás, aberto, né? Como estamos a dizer, por que é aberto? Aqui estamos a ver que aqui é fechado, porque partimos de 0, aqui embaixo não temos nenhum valor que está incluso no esboço do gráfico. Portanto, até o mais infinito, porque partimos do 0 até o mais infinito. Se formos a ver que o gráfico passa no 4 e no outro gráfico também passa no 9, então estamos a ir para o mais infinito. Zero da função, eu já tinha dito anteriormente que sempre o valor que aparece, o mais 2 ou o menos 3, seria sempre um dos zeros da função, ou seria o zero da função, né? Neste caso, estamos a ver, zero da função, temos x1 e x2 igual a menos 2. Está aqui, são os nossos zeros da função. Sinal da função, g de x é positivo em todo R. Ok? Isso, entende isso, não é? Que o sinal da função é positivo em todo R. Significa em todo conjunto de números reais, ele é positivo. Deste lado aqui, é todo positivo. Quando, a partir do 4 para lá, o nosso gráfico é todo positivo. É diferente de menos 2. Quer dizer que a partir daqui, onde nós começamos do outro lado, não é? Ou do lado esquerdo do eixo das ordenadas para lá, o gráfico é todo ele negativo. Ok, monotomia. Estamos a dizer g de x é decrescente no intervalo aberto de menos infinito a menos 2. Ok, é decrescente porque a partir daqui até neste ponto, o nosso gráfico está a descer, está a sair deste lado para ir para o sentido positivo. Portanto, ele começa a crescer, g de x é crescente no intervalo de menos 2 mais infinito. Ele começa a crescer a partir daqui, a ir para o sentido positivo. Extremos da função, a função tem um mínimo em 0. Sabemos o que isso quer dizer. Para 7, eixo da simetria. O nosso eixo da simetria é x igual a menos 2, que é este nosso, um dos nossos zeros da função. Vértice da parábola. O vértice da parábola encontra-se entre menos 2, que é este, e o zero que se encontra no sistema cartesiano ortogonal. Concavidade, voltado para cima. Acho que os estudantes já sabem porque que esta parábola está virada para cima. Já sabem, né? Por quê? Porque o valor de A é positivo e por isso que o gráfico é para cima, não é? E por isso que o nosso gráfico subiu para cima. Portanto, é assim que nós fazemos o estudo da função. Mas há uma coisa que devemos notar aqui nessa tabela, quando a gente vai construir ou quando a gente vai em busca de pontos, é que sempre onde for aparecer o zero, vamos ver que valor, por exemplo, aqui temos na função de f de x 0, x e o y também é 0. Nesta função temos na função hx, não é? Esta, que é na função esta, não é? Temos o zero da função, fugiu, ok? Temos o zero aqui, o 0x e o y é 9. Então, se o y é 9, está a dizer que esse gráfico vai ter o centro, ou seja, o zero da função, é menos 3 e ela vai cortar no eixo das ordenadas no 9. Também podemos ver aqui,
nessa função, que é na função g de x, o valor de x é 0 e o de y é 4. Significa que o nosso gráfico vai cortar exatamente no ponto 4. Vamos ver esses dois pontos. Veja aqui, que eu estava a dizer aqui, no gráfico h de x, o 0, quando o x é 0, o y é 9. Logo, o gráfico vai cortar uma parte de 9 e tendo como 0 da função o 3, porque o valor da função aparece já negativo e ela tende a ir para a direita. Por outro lado, temos a função g, que também o gráfico corta no 4. Quer dizer que quando o x é 0, o y é 4. E por isso que o gráfico cortou aqui. Conhecendo isto, é possível, caro estudante, você poder lidar com esse tipo de situações de uma maneira mais fácil. Você conhecendo o valor de x, o 0, por exemplo, e o valor de y, você já sabe onde que o gráfico deve cortar mais ou menos. Portanto, chegado até aqui, eu acho que não há muitos problemas. Vamos avançar para frente, onde vou deixar alguns exercícios para que vocês possam fazer em casa. Da melhor maneira possível. Temos aqui um exercício de consolidação. Os exercícios de consolidação, onde diz assim: considere as seguintes funções. Temos essas funções, temos 3 funções aqui. O que vocês vão fazer nessas 3 funções? A linha A, determinar o valor de A. É a primeira questão que vocês devem fazer. A segunda é encontrar o valor de P para cada uma dessas funções. Então, estamos a dizer que temos que encontrar o valor de A e o valor de P nessas funções. A linha B, construa o gráfico da função g de x, não é? Que é igual a x mais 1 entre parênteses ao quadrado, e faça o seu estudo completo. É muito simples, é só vocês fazerem lá em casa e poderem consolidar a matéria. Assistam o vídeo várias vezes para vocês poderem compreender sobre esta matéria tão simples, muito fácil. Fique em casa, previna-se da Covid-19. Muito obrigado. Até a próxima aula.